estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula número 35 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Então vamos agora organizar os materiais que iremos utilizar na aula de hoje. Você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, apontador, tesoura, cola e hoje você vai precisar também de 8 quadradinhos de papel. Então pega aquele pedacinho de papel que você tem sobrando aí em casa, de recortes de outras atividades que você já tenha usado e corte 8 quadradinhos, pequenos mesmo, para você registrar letras em uma atividade que nós vamos fazer daqui a pouco, certo? Então eu vou dar um tempinho, você organiza seus materiais e deixa esses 8 quadradinhos de papel já recortados para a nossa atividade. Tempo para vocês! Material organizado? Então chegou a hora de registrarmos as informações da aula de hoje no caderno. Então pega lá o seu caderno, escreva a data de hoje, o seu nome, aula 35 e LP de língua portuguesa. Mais um tempo para o seu registro.
O que nós vamos aprender? Vamos descobrir então o tema das nossas aulas? Para isso, eu trouxe uma atividade para vocês chamada 7 pistas e uma palavra. Isso mesmo, eu vou apresentar 7 pistas para vocês. E nessas pistas, que são imagens, vocês também vão conhecer algumas letras que compõem a palavra do tema da aula de hoje. Então, à medida em que essas letras forem aparecendo, vocês vão registrando nos pedacinhos de papel que eu já pedi para vocês cortarem, certo? Vamos começar então? Olho na tela. Vejam só, temos 7 pistas ocultas. Eu vou revelar a primeira delas. Vejam qual é. Atenção! O que essa imagem representa? O que vocês estão vendo aí? São pessoas, não são? E o que essas pessoas estão fazendo? Essa imagem mostra para nós que elas estão, isso mesmo, caminhando. Olha só a letra que veio junto com essa imagem. Então, pega aí o seu lápis, pega um quadradinho de papel e registra a letra O que apareceu aí na tela. E eu vou colocar essa letra aqui no meu quadro. Registrou? Muito bem. Vamos à segunda imagem, então? Olho na tela. O que apareceu aí para vocês? Um motociclista. Ele está pilotando a sua moto. O que será que tem a ver pessoas caminhando, um motociclista? E qual é a letra que acompanha essa imagem? É a letra S. Então, mais uma vez, pega seu lápis, um quadradinho de papel e registra a letra S, que eu vou colocar ela aqui no quadro. Registrou? Já temos 2 letras, O e a letra S. Olho na tela para mais uma imagem. O que vocês viram aí? Isso é uma estrada, uma rodovia. Temos pessoas caminhando, um motociclista, uma estrada. Qual será o tema da nossa aula? Eu acho que vocês já estão começando a imaginar. Essa imagem nos traz a letra T, mas você vai usar 2 quadradinhos de papel agora para escrever a letra T. Então, pega lá 2 quadradinhos e registra com o seu lápis 2 vezes a letra T. Está registrando? Já temos a letra O, a letra S e 2 letras T. Vamos para a pista número 4? Atenção! O que você está vendo nessa pista? São placas, sinalizações, alguns símbolos que você encontra por aí. Está relacionando tudo isso? Pessoas, motociclista, estrada, sinalização. E qual é a letra que essa imagem traz? É a letra N. Pega mais um quadradinho e registra a letra N. Registrado? Certo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Faltam 3 pistas. E a pista número 5 é? Olha só, temos automóveis. Qual é a relação de tudo isso? Qual pode ser o tema das nossas aulas? E a letra que você vai registrar no quadradinho agora é a letra A. Só que esta letra A tem um sinal em cima dela, um acento circunflexo. Então, registra lá no seu quadradinho de papel a letra A com um acento circunflexo. Registrou? Será que o tema da nossa aula é esse aí que você está pensando? Vamos conhecer mais uma pista? Olho na tela. Olha só, o que você vê agora? São ciclistas. O que será que é o tema da nossa aula?
pessoas, motociclista, rodovias, sinalização, automóveis, ciclista. E mais uma letra para você. É a letra R. Então, pega lá o seu quadradinho de papel e registra a letra R. Estão registrando? Muito bem. Agora nós só temos mais uma pista. Olho lá na tela que eu vou mostrar para vocês. E essa imagem representa o quê? Quando você vê esse ícone aí, você lembra de som. Esse é um sinal utilizado para som. Então, significa que a nossa pista de agora é um som. Então, vamos ouvir esse som atentamente? E então, eu tenho certeza que você já sabe qual é o tema das nossas aulas. E junto com esse som, veio mais uma letra, que é a letra I. Então, no último quadradinho, você vai registrar a letra I. Registra lá. Muito bem. Eu já tenho todas as letras aqui no painel e você também já tem aí registrada nos seus quadradinhos de papel todas as letras que compõem essa palavra que é o tema das nossas aulas. Reunindo todas essas imagens, todas essas pistas, esse som, você já consegue imaginar qual é o tema das nossas aulas? Será que é isso mesmo que você está pensando? Com essas letras que as pistas nos forneceram, você consegue formar essa palavra? Eu vou dar mais uma dica. Essa palavra começa com a letra T. Então, vamos organizar essas letras agora e compor o tema das nossas aulas? Então, começa com a letra T. Você já sabe o que tem a ver? Ciclista, pessoas, estradas, placas, sinalização. Tudo isso e aqueles sons que você ouviu são referências do trânsito. Isso mesmo. Todos esses elementos, todas essas pistas estão relacionadas com o trânsito e começa com a letra T. Então, vamos formar a palavra trânsito. Tram. Como é que eu vou fazer o tram? Eu já tenho o T, que é aí que começa. Aí eu vou precisar da letra R. T, R. Tram. Olha o som do A por conta desse acento. E a letra N para formar a sílaba tram. Certo? Tram. Agora eu vou fazer o Z. Trânsito. Z. Olha o som. Não parece o som do Z? Mas não temos a letra Z. Nós temos uma outra letra que nesta palavra tem som de Z, que é a letra S. Então, para fazer o Z do trânsito, eu vou usar o SI. Trânsito, que eu formo essa sílaba com as letras T e a letra O. Trânsito. Organizou aí na sua casa? Muito bem, as letras estavam todas desorganizadas e nós compomos a palavra trânsito.
E agora você vai pegar os quadradinhos dessa maneira organizada e vai fazer a colagem lá no seu caderno. Vou disponibilizar um tempo para que você cole as letrinhas formando a palavra trânsito, que é o tema das nossas aulas. Tempo para você! Muito bem, colou as letras no caderno? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que significa trânsito. Olha só, eu trouxe uma definição para vocês. Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de pessoas pelas calçadas e vias. É a movimentação geral de pedestres e de diferentes tipos de veículos. O trânsito ocorre em espaço público e reflete o movimento de múltiplos interesses, atendendo às necessidades de trabalho, saúde, lazer e outros, muitas vezes conflitantes. Para garantir o equilíbrio entre esses interesses coletivos é que se estabelecem acordos sociais sob formas de regras, normas e sinais que, sistematizados, formam as leis. Então, trânsito não é só aquele movimento de carros, de veículos. Quando a gente pensa em trânsito, é isso que logo vem à nossa cabeça. Mas o trânsito envolve o movimento de pessoas e de veículos, né? Nas calçadas, nas vias. E esse trânsito é para atender diversos objetivos. As pessoas se movimentam com objetivos diferentes. E para que o trânsito flua de uma maneira em que não aconteçam acidentes, de uma forma que ele seja seguro, foram criadas, estabelecidas regras para que ele funcione bem. Na aula de hoje, nós vamos ler um texto que faz parte de uma campanha de conscientização sobre a segurança das crianças no trânsito. Esse texto faz parte deste material aqui. Esse material é um folder. Folder é esse tipo de material onde o texto é organizado desta forma. Dobrado, tem várias informações. Nas nossas aulas, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse material. Não vamos ler tudo, mas vamos ler parte dele, refletir, pensar um pouquinho sobre ele, certo? Para isso, então, eu trouxe no slide a reprodução desse material para que nós possamos conhecê-lo melhor. Vamos acompanhar? Olha só, essa é a capa deste material. Nós vamos analisar essa capa com mais detalhes
daqui a pouco. Dentro deste material, nós temos as abas, que em cada aba traz um subtítulo, como esse que eu sinalizei aí, criança como pedestre, certo? Cada subtítulo desse vai ter tópicos explicando, orientando como fazer com que a criança fique segura no trânsito, aí nesse caso, enquanto ela atua como pedestre, certo? Nós temos ainda embaixo de cada subtítulo uma dica que está relacionada à imagem. Dentro desse material, nós temos também os subtítulos Criança no carro, Criança no transporte coletivo, Criança no transporte escolar e Criança na motocicleta, que são as formas como as crianças atuam no trânsito. Enquanto ela está caminhando, ela está agindo como pedestre. Quando ela é passageiro, ela pode estar no carro, no transporte coletivo, no transporte escolar ou na motocicleta. Então, esse material traz várias dicas, várias orientações de como manter essa criança segura no trânsito. Agora sim, nós vamos analisar os elementos que compõem a capa desse material. Então, olha aí na tela. Olha só a capa. Lá em cima, nós vemos sinalizado o título da campanha. Vamos ler juntos? Segurança da criança no trânsito. Então, esse é o título da campanha. Todo o material dentro, tudo que está escrito dentro, vai ser relacionado a esse título, a essa finalidade de orientar sobre a segurança da criança no trânsito. Nós vemos também o slogan. O slogan são essas frases em vermelho que você está vendo aí embaixo. Criança no trânsito. Eu cuido, eu respeito. O slogan é um texto curto, de fácil memorização. Quando a gente lê, a gente entende esse texto com facilidade, porque ele é curto e eu consigo memorizar. Então, eu consigo repetir esse slogan. Quando eu vejo, eu já faço associação com a campanha em que ele foi criado. Outro elemento que nós observamos é o brasão. O brasão é esse símbolo que representa a nossa cidade, a cidade de Curitiba. Então, nós vemos que esse foi um material criado aqui na cidade de Curitiba, certo? Agora, pensem lá comigo sobre a imagem que nós vemos na capa. O que vocês conseguem visualizar aí na casa de vocês sobre o que está ilustrado? Nós vemos veículos. O que mais? Nós vemos a faixa de pedestres. Vemos também os pedestres. Nesse caso, nós temos 2 pedestres, um adulto e uma criança. Alguns desses elementos que compõem a capa da campanha de conscientização, nós vimos lá na nossa antecipação do tema, quando eu fui revelando pistas. Afinal, nós vimos pedestres, vimos a questão da sinalização, vimos automóveis. Então, todos esses elementos remetem ao trânsito. Agora, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o que está escrito dentro deste material. Mais especificamente, na primeira aba, aonde nós abordamos a criança como pedestre. Nós já vimos que esse é um subtítulo. Logo abaixo do subtítulo, você vê a dica. Qual é a dica? Você deve segurar a criança pelo pulso. Você observou que tem uma flechinha ao lado dessa dica, fazendo a correspondência com a imagem? Mas você achou estranha essa dica?
que o adulto deve segurar a criança pelo pulso? Isso mesmo. Essa dica é a mais recomendada quando nós adultos andamos com uma criança no trânsito, nós devemos segurá-la pelo pulso. Por quê? Porque caso aconteça de tropeçar, alguma coisa do gênero, segurando pelo pulso é mais fácil de conseguir segurar essa criança e evitar que algum acidente aconteça. Então, essa é uma dica que você pode dar para os adultos aí que saem com vocês quando vocês estão atuando como pedestres no trânsito, que eles podem segurar pelo seu pulso. Nesse material, logo abaixo dessa dica, nós temos os tópicos. Nesse subtítulo, nós temos 10 tópicos, ou seja, 10 orientações sobre como manter a segurança da criança quando ela está agindo como pedestre no trânsito, certo? Agora, nós vamos ler esses tópicos um a um e vamos refletir sobre eles. Vamos lá? Então, acompanhe a minha leitura. Número 1. A criança deve atravessar a rua sempre na faixa de pedestres. Então, qual é o local indicado para se atravessar a rua? Na faixa de pedestres. Está bem claro o que esse tópico está nos dizendo. Tópico número 2. Mesmo na faixa e com o sinal fechado para os veículos, deve-se olhar para os dois lados antes de atravessar. Mas, professora, se o sinal já está fechado para os veículos, o sinal está aberto para o pedestre, por que é que eu ainda preciso olhar para os dois lados antes de atravessar? Para garantir que não tem nenhum veículo passando pela faixa e, assim, evitando um possível acidente. Precaução é sempre melhor, não é mesmo? Então, dica para vocês. O sinal está fechado para os veículos, você está na faixa, mas lembre-se de olhar para os dois lados antes de atravessar. Dica número 3. Andar sempre pela calçada e longe do meio-fio. Então, isso também está bem claro, que nós devemos dar preferência a andar sempre pela calçada e longe do meio-fio. Número 4. Onde não há calçada, porque nós sabemos que nem em todas as ruas nós temos calçada, deve-se andar pelo cantinho da rua, em fila única, uma pessoa atrás da outra, e em sentido contrário ao dos veículos. Assim, a criança vê os veículos e os motoristas veem a criança. Bem explicadinha essa dica, não é mesmo? Número 5. Deve-se evitar atravessar a rua entre os veículos e em locais com pouca visão. Então, evitem atravessar a rua entre os veículos e em locais que vocês não conseguem ter boa visibilidade dos veículos que estão se aproximando. Número 6. À noite ou em dias chuvosos e nublados, as crianças devem usar roupas claras e refletivas. Mas por que usar roupas claras à noite ou em dias nublados e chuvosos? Porque o tecido claro, refletivo, ele vai refletir a luz. Então, fica mais fácil dos motoristas visualizarem essa criança caminhando ali no dia quando ele está chuvoso, nublado ou à noite, certo? Tópico 7. Atravessar a rua em linha reta, sem correr. Também bem claro, atravessar em linha reta, sem correr. Então, nós precisamos ter calma, já aplicar as outras dicas de olhar para os dois lados, procurar atravessar sem correr, andando normalmente e sempre em linha reta. 8. Rua não é lugar de brincadeira.
As crianças devem brincar somente em locais seguros. Também bem claro essa dica, não é mesmo? 9. No momento de atravessar, deve-se esperar na calçada, longe do meio-fio. Lembram que tinha uma dica anterior que falava que devemos andar pela calçada e longe do meio-fio? Então, na hora em que for preciso atravessar, também deve-se esperar na calçada, longe do meio-fio, aguardando o momento certo de fazer a travessia. E o último tópico número 10, é: em rodovias, deve-se usar a passarela para atravessar. Se não houver, a travessia deve ser feita em locais com visibilidade, nunca correndo entre os veículos. Viu só? Quantos tópicos, quantas dicas de segurança da criança como pedestre? Agora nós vamos pensar um pouquinho mais sobre esse texto e vamos responder algumas perguntas sobre ele. Vamos lá? Para o registro dessa atividade, você vai apenas numerar no seu caderno o número das questões. Faremos 3 perguntas, você vai anotar o número delas e a letra que corresponde à alternativa correta, certo? Vamos começar então? Questão número 1. O assunto principal da campanha é: letra A, segurança das crianças no trânsito, ou letra B, acidentes de trânsito? Então, pensa qual é o assunto principal dessa campanha de conscientização e anota aí ao lado do número 1 se a resposta é A ou B. Vamos conferir a sua resposta? A resposta da número 1 é letra A, segurança das crianças no trânsito. O texto não fala só sobre acidentes de trânsito, não é o assunto principal. Ele fala
de dicas de segurança para que acidentes de trânsito sejam evitados, mas o assunto principal é a segurança das crianças no trânsito. Questão número 2. O texto da campanha foi escrito com o objetivo de: letra A, apresentar regras do Código de Trânsito Brasileiro às crianças, ou letra B, orientar sobre atitudes e comportamentos que promovam a segurança das crianças no trânsito. Releia as alternativas, pensa um pouquinho e anota no seu caderno. Qual é o objetivo dessa campanha? A ou B? Corrigindo, então, a resposta é letra B. O objetivo dessa campanha foi orientar sobre atitudes e comportamentos que promovam a segurança das crianças no trânsito. E a número 3, vamos lá? De acordo com o texto, qual o local mais adequado para a criança atravessar a rua? Letra A, na faixa de pedestres, ou letra B, entre os veículos? Prestou atenção na leitura do texto? Então essa está fácil, responda lá. Número 3, letra A ou B?
Identificou a resposta correta? É a letra A, na faixa de pedestres. Então, sempre em segurança, atravessando na faixa de pedestres. Agora, eu tenho mais uma dica de segurança no trânsito que faz parte desse material da campanha de conscientização que nós começamos a ler hoje. Criança no carro. Menor de 10 anos, sempre no banco de trás. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 de altura deverão ocupar o banco traseiro e utilizar o dispositivo de retenção adequado. Então, dica para vocês sobre a criança no carro. Você observou que nós temos uma palavra destacada aí? É a palavra banco, essa palavra que está em vermelho. Agora, eu trouxe outras duas palavras. Olha só, você vai colocar o dedinho aí na tela em cima da palavra banco, escrita em um outro tipo de letra. Nós tínhamos ela toda em maiúscula e agora eu tenho letras minúsculas. Em qual desses dois retângulos eu tenho a palavra banco? Coloca o dedinho em cima. Identificou onde está escrita a palavra banco? Olha lá. Banco, letra cursiva minúscula. Certo? Gostou de conhecer essa dica? Nas próximas aulas, teremos mais dicas de segurança no trânsito e vamos estudar um pouquinho mais sobre o texto que nós lemos hoje. A nossa aula vai ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Fiquem bem!